Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco a respeito do sistema cardiovascular. Tá? O sistema linfático nós vamos deixar para ver um pouco mais para frente quando nós trabalharmos com o nosso sistema imunológico, que aí ele se encaixa bem nessa parte e faz mais sentido para a gente trabalhar com esse sistema quando nós estivermos falando sobre o sistema de defesa, as células de defesa e quais órgãos participam da defesa do nosso corpo. Tá? Primeiramente, a gente vai trabalhar sobre função e também vai falar sobre a anatomia do sistema cardiovascular, tá? Que vai ser composto, obviamente, pelo coração e pelos vasos sanguíneos nas suas diversas formações que ocorrem dentro do nosso corpo, tá? Desde as artérias, as veias até os capilares. A função básica do nosso sistema vascular é a função de circulação do sangue dentro do nosso corpo. E por que o sangue tem que circular pelo nosso corpo? Porque é o sangue que vai levar para todas as células do nosso organismo oxigênio para possibilitarem aquilo que vocês já viram no vídeo anterior, a respiração celular. Vamos lembrar, nós somos organismos aeróbios. Nós geramos energia a partir do processo de respiração celular controlada pela presença de oxigênio. Então, na presença de oxigênio, nós quebramos moléculas de açúcar que são ricas em energia entre as suas ligações químicas, e essas moléculas de açúcar, em especial da glicose, elas vão ser quebradas para liberar a energia que ocorre entre as ligações químicas dos átomos de carbono que estão ali presentes nessas moléculas. Tá? Nós quebramos apenas glicose? Não, nós podemos quebrar outras substâncias para que nós possamos conseguir energia. Entre essas substâncias estão as gorduras, por exemplo. Mas principalmente a nossa respiração celular ela é feita na base de quebra de glicose em presença de oxigênio. Então, se toda a célula funciona a partir da energia obtida dessa respiração celular, é razoável nós supormos que toda célula precisa ter um aporte tanto de glicose quanto de oxigênio no seu interior para poder fazer essa função, porque toda célula vai precisar fazer a respiração. Então é essa a função do sistema circulatório, fazer com que circule através do sangue os nutrientes necessários para a célula poder gerar energia. E aí, gente, não só glicose, porque a glicose libera energia a partir do processo respiratório, mas também substâncias que tenham nitrogênio, como proteínas, outras substâncias que vão fazer parte do metabolismo celular. Tudo isso vem a partir da circulação. E de onde saem essas substâncias? Da alimentação. Nós nos alimentamos, nós vimos que no sistema digestório essas substâncias são quebradas até porçõezinhas muito pequenas que são absorvidas pelo sistema sanguíneo, e aí o sistema cardiovascular vai fazer com que essas substâncias circulem desde a raiz do cabelo até a ponta do pé. Todas as células vão estar recebendo esses nutrientes e o oxigênio. Então a função é circulação do sangue para haver o aporte de oxigênio e nutrientes para a respiração celular, e para que possa haver também as células levem para dentro do sistema circulatório os restos do seu metabolismo, como por exemplo o dióxido de carbono, que, como eu já havia comentado, não pode acumular em grandes concentrações dentro das células, porque começa a perturbar o metabolismo celular. Então precisa ser levado novamente para o pulmão a fim de ser expirado, porque se ficar também CO2 dentro do sangue, acidifica o sangue e vai fazer com que o sistema circulatório deixe de funcionar corretamente. Ok? Então, basicamente, função de circulação e aporte nutricional para todas as células do nosso corpo. Basicamente, nosso sistema sanguíneo vai ser formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Entre os vasos sanguíneos, nós vamos ter artérias e as chamadas arteríolas. Como o próprio nome já diz, arteríola, tudo isso que tivesse essa terminação arteríola, tá? Como canal e canalículo, isso sempre nos dá uma ideia de diminutivo. Então, artéria de maior porte, arteríola de menor porte, veias de maior porte,
vênulas de menor porte, até que a gente chega nos capilares, que são fiozinhos muito pequenos, muito fininhos, que vão ter contato direto com as células para poder fazer as trocas gasosas de forma mais eficiente. Então, as artérias, elas vão ser vasos sanguíneos que vão conduzir o sangue com grande pressão. Então, as artérias são basicamente aqueles vasos que saem do coração quando o coração bombeia o sangue com muita pressão para fazer com que esse sangue saia com força de dentro do coração e vá até os locais mais distantes do nosso corpo. Pensem bem, o coração fica onde? No centro do peito, um pouco mais para a esquerda. Então, se a gente imagina que eu preciso irrigar os vasos, as células precisam de alimento lá no pé do indivíduo ou lá no topo da cabeça, é necessário que esse sangue saia com força de dentro desse coração para que ele possa ser bombeado para todo o corpo. Então, como os vasos que vão conduzir esse sangue que sai com força do coração, esses vasos vão precisar ser vasos resistentes. Por isso que as artérias são vasos que geralmente têm vários revestimentos, como a gente pode ver aqui na imagem, ó, de tecido conjuntivo, e também apresenta tecido muscular liso, uma musculatura que a gente não controla. Isso aqui é uma coisa interessante, porque tendo musculatura lisa ao redor desse vaso aqui, existe a possibilidade das artérias fazerem contração e das artérias fazerem relaxamento da sua estrutura. E isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, em dias quentes, as artérias elas costumam relaxar um pouco mais para fazer com que a gente perca calor, né, que está vindo ali no sistema sanguíneo, que a gente possa perder um pouco de calor para o ambiente e assim aliviar um pouco da sensação de calor que nós temos. Em dias frios, o contrário também ocorre. As artérias elas ficam um pouco mais contraídas, de forma com que a gente mantenha a circulação mais presa, entre aspas, digamos assim, dentro do nosso corpo, nós consigamos manter a nossa temperatura corporal elevada mesmo diante do frio que está na rua. E aí isso faz com que nós consigamos manter a nossa temperatura um pouco mais estável. Tá? Geralmente, as artérias vão transportar aquilo que a gente chama de sangue arterial, que é o sangue que sai dos pulmões, né? Passou pelos pulmões e vem rico em oxigênio. Mas isso não é regra geral. Antigamente a gente falava, artérias transportam apenas sangue arterial, rico em oxigênio e sem dióxido de carbono. O sangue que é transportado, que vem do metabolismo celular, cheio de dióxido de carbono, pobre em oxigênio, é o sangue venoso. Mas isso ainda é, a maioria ainda é assim, mas não é uma regra geral. Por isso que a gente já não fala mais esse termo de sangue venoso ou sangue arterial. A gente fala sangue rico em dióxido de carbono ou sangue rico em oxigênio. As arteríolas vão ser porções menores, vão ser ramificações das artérias principais, tá? Elas vão ter uma estrutura mais simples, vão ter menos revestimento, elas vão ser mais elásticas, tá? E elas vão ter o diâmetro reduzido em relação ao tamanho da artéria, porque ela já não sofre mais tanta pressão sanguínea, tá? Quanto acontece no sangue que vem lá do coração com elevada pressão sanguínea. Ela já é uma estrutura que fica mais na periferia do nosso corpo. Então ela já não está mais tão suscetível ao bombeamento sanguíneo tão forte, com pressão tão elevada quanto a que vem do coração. Já os capilares vão ser vasos sanguíneos de diâmetro bastante reduzido. Eles vão ser ramificações muito pequenas das arteríolas. Eles basicamente vão ser formados por uma única camada de tecido endotelial. Vamos lembrar lá o que é tecido endotelial? Então, é apenas uma camadinha de células. E isso tem uma função muito baixa, muito importante. Por quê? A pressão nos capilares já é uma pressão muito baixa, porque o capilar ele já vai estar diretamente em contato com as células nos tecidos. Então, ele precisa ter só uma camadinha de células ao redor dele, porque é a partir dos capilares que vão haver as trocas gasosas. Então, é a partir dos capilares que vai sair, por diferença de concentração, o oxigênio de dentro das artérias, dos capilares que estão com sangue carregado de oxigênio, aquele sangue renovadinho que veio dos pulmões e que vai levar para dentro das células que estão precisando de oxigênio. Portanto, tem pouco oxigênio dentro delas, tem demanda de oxigênio ali dentro. Então, por diferença de concentração,
o oxigênio vai sair de dentro desses capilares e levar esse oxigênio para dentro das células que estão pobres em oxigênio. Ao mesmo passo, depois de metabolismo celular acontecer, respiração celular acontecer, sobra o que no final da respiração? A gente já viu. CO2, dióxido de carbono. Então a célula está carregada de dióxido de carbono. Quando chega o sangue ali no capilar, rico em oxigênio, pobre em dióxido de carbono, e entra em contato com uma célula que está cheia de dióxido de carbono e com muito oxigênio, o que vai acontecer? Essa célula vai passar por difusão o dióxido de carbono que está em grande concentração dentro dela para os capilares. E aí vai para dentro do sangue, com o objetivo de que esse sangue seja bombeado e vá até os pulmões para que possa haver esse processo de troca de CO2 por oxigênio. Vamos lembrar que esse processo de oxigenar o sangue, retirar o CO2 e colocar oxigênio dentro do sangue é chamado de hematólise. Então é por isso que os capilares eles estão bem fininhos, bem pequenininhos, porque eles têm que ficar junto de cada uma das células ali do nosso corpo para permitir com que haja essas trocas gasosas e que não haja uma barreira muito grande para que a difusão do CO2 e do oxigênio possa acontecer de forma eficiente. Pense bem se tivesse várias paredes de tecidos para que esse dióxido de carbono e esse oxigênio precisassem atravessar, o processo de trocas gasosas ele ia ser muito mais difícil de acontecer do que tendo uma simples parede bem fininha. As veias vão acontecer e surgir pela fusão dos capilares e vão transportar, em geral, o sangue venoso, aquele sangue que vem trazendo os produtos resultantes do metabolismo, que vai ser principalmente o dióxido de carbono, que precisa ser eliminado lá na respiração pulmonar, ou seja, o dióxido de carbono tem que ir para fora do corpo, porque dentro das células ele perturba o metabolismo celular e dentro do sangue ele acidifica o nosso sangue e faz com que a gente fique doente, inclusive. Sangue muito ácido é bom para a proliferação de micro-organismos e isso causa doenças. As veias vão ser similares às artérias, mas como eu comentei para vocês, vão transportar aquele sangue que vem do metabolismo celular. Outra coisa importante, as veias elas transportam o sangue em condições de baixa pressão, ou seja, elas não transportam o sangue vindo com aquela pressão forte do coração. Elas transportam o sangue com pouca pressão dentro. Então, as veias têm capacidade de se contrair e expandir, fazendo com que esse sangue seja bombeado dentro da própria veia aos poucos, de baixo para cima ou de cima para baixo. Como muitas vezes o fluxo de sangue ele vai acontecer contra a força da gravidade, pensem bem, os pés de vocês precisam de sangue para as células de lá estarem sempre realizando seu metabolismo. Vocês vão transportar lá do pé de vocês, de volta para o coração, pelas pernas, acontecendo esse transporte de sangue, sem ter um coração lá no pé de vocês, bombeando o sangue para o lado de cima. Então, esse sangue vai vir contra a gravidade. Tem, então, que ser transportado com uma pressão baixa. Só que aí o que acontece? Como para baixo todo santo ajuda, a tendência é que o sangue voltasse para baixo nas nossas pernas e voltasse lá para os pés. Só que o fluxo dentro dos vasos sanguíneos tem que ser unidirecional. Como ele vai ser contra a gravidade e não pode voltar para baixo lá para os nossos pés e tem que ir para cima lá no coração, as veias, elas têm muitas vezes dentro delas, aliás, as veias têm dentro delas o que a gente chama de válvulas ou válvulas, tá? As válvulas são como se fossem portinhas que permitem que o sangue passe em uma direção, tá? Quando o sangue precisa ir unidirecionalmente, então lá do pé, subindo pela perna para voltar para o coração, então o sangue passa quando ele precisa passar, quando ocorre esse bombeamento dentro da veia, e quando ocorre a pausa desse bombeamento, a tendência é que o sangue voltasse para baixo, porque a gravidade ajuda. Nesse momento, as válvulas fecham, e isso impede com que o sangue retorne. Bombeou de volta para ir para o coração, a válvula abre, o sangue passa, passou essa força da pressão do bombeamento, a válvula fecha de novo e não permite que o sangue desça mais uma vez. E assim vai acontecendo sucessivamente. Quando essas válvulas não funcionam muito bem,
a gente vai ter as veias dilatadas, as veias vão acabar dilatando porque acaba acumulando sangue dentro das veias, porque a gravidade acaba vencendo o processo de subida desse sangue em direção ao coração, porque as válvulas não estão funcionando bem. As válvulas estão permitindo com que o sangue retorne para as porções mais baixas e acabe se acumulando. E aí é que surgem as famosas varizes. Quando as válvulas não funcionam bem, o sangue acaba empoçando nas veias e deformando essas veias, fazendo com que as veias fiquem, né, inchadas, entumecidas, duras, e acabem provocando dor, inclusive, em quem apresenta as varizes. Varizes acontecem normalmente quando pessoas têm predisposição ou principalmente quando as pessoas ficam muito tempo em pé ou muito tempo sentadas sem realizarem atividade física. Pessoas que trabalham muito tempo em pé e muito tempo sentadas, essas pessoas precisam de vez em quando dar uma caminhada, ou se estão sentadas muito tempo, elas precisam se levantar, dar uma circulada, por exemplo, no escritório, irem até o banheiro, tomarem uma água, caminharem um pouquinho a cada 30 minutos, por exemplo, para fazerem uma atividade, porque isso faz com que evite-se a probabilidade da formação de varizes. Muitas vezes essas veias varicosas, elas acabam se tornando veias que não vão mais realizar a função do transporte do sangue e acabam tendo só como função doer para a pessoa. E elas precisam ser eliminadas cirurgicamente. Por isso que é muito importante para quem fica muito tempo sentado ou em pé, realizar atividade física. Agora, quem comanda tudo isso é basicamente o coração. O coração, ele é um órgão muscular. Vocês devem lembrar das nossas aulas de tecido, existe um tecido específico para o coração, que é o tecido chamado de estriado cardíaco. Apesar de ser um tecido muscular estriado, ele não tem controle voluntário. Ele é todo controlado pela ação hormonal. Nosso coração ele é controlado por ações dos hormônios que aceleram os batimentos, reduzem os batimentos. Quem comanda tudo isso é o cérebro. O coração tem basicamente o tamanho de um punho fechado, se situa no centro do nosso peito, levemente para a esquerda. Tá? Ele é composto por cavidades, né, dentro dele que são envolvidas por músculos. Nós temos 4 cavidades. 2 átrios, como vocês podem ver aqui em cima, átrio esquerdo, átrio direito, e nós temos 2 cavidades abaixo, que são o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, 2 átrios, 2 ventrículos, tá? Em um deles vai chegar sangue venoso e vai sair sangue venoso, no outro chega o sangue arterial, sai o sangue arterial e assim por diante. Nós vamos ver isso agora com mais cuidado, tá? Entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos uma válvula também, a chamada válvula atrioventricular direita, que recebe o nome de válvula tricúspide. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos mais uma válvula, a atrioventricular esquerda, que é a válvula mitral. Qual que é a importância dessas válvulas acontecerem aqui nessas regiões? Elas vão impedir com que haja retorno de fluxo sanguíneo de uma cavidade para dentro da outra. A importância de nós termos o coração compartimentalizado nesses 4 espaços aqui é exatamente realizar uma circulação que nós chamamos de circulação completa. O sangue que vem carregado de oxigênio dos pulmões não se mistura em nenhum momento dentro do coração com o sangue que vem carregado de dióxido de carbono do metabolismo celular. E isso é fundamental para que a circulação possa funcionar perfeitamente. Como que acontece a circulação sanguínea, então? Temos essas 4 cavidades, átrio esquerdo e direito, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Tá? O sangue que vem rico em gás carbônico, ele vem lá do nosso corpo. Tá? Esse sangue rico em gás carbônico que vem lá do nosso corpo, ele chega no nosso coração a partir das veias cava superior e inferior, e ele chega no nosso átrio direito. Então aqui nós vamos ter as veias cava superior e inferior, que vai trazer o sangue rico em gás carbônico vindo do corpo. Do átrio direito, esse sangue vai passar para o ventrículo direito. Estamos lembrando que esse sangue está carregado de dióxido de carbono, tá? Então ele passa para o ventrículo direito, aqui a partir da válvula tricúspide, tá?
Aqui, esse sangue vai ser bombeado, porque são os ventrículos que têm musculatura muito forte e que vão fazer o movimento de bombeamento do coração, de contração desse músculo, que a gente chama de sístole. Quando ocorre a sístole aqui, o ventrículo direito vai se esvaziar, levando o sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Tá? Então, esse sangue aqui vai seguir via pulmão para sofrer o processo de quê? Oxigenação, ou seja, o processo de hematose. Depois disso, este sangue ele vai retornar já oxigenado pelas chamadas veias pulmonares para o nosso átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo, através da nossa válvula atrioventricular esquerda, que é chamada também de válvula mitral. Aqui ele vai ser bombeado fortemente pela contração, ou seja, a sístole do ventrículo esquerdo, e vai ser jogado para a artéria aorta. E a aorta vai mandar esse sangue para onde? Para todo o nosso corpo. Tá? Então vamos recapitular. O sangue vem lá do corpo depois de sofrer um monte de trocas gasosas e receber todos os subprodutos do nosso metabolismo, ou seja, um sangue carregado de dióxido de carbono. Esse sangue chega via veias cavas superior e inferior e é largado dentro do átrio direito. O átrio direito então recebe esse sangue. Este sangue vai passar para dentro do ventrículo direito, onde vai sofrer o processo de passagem através da contração, que a gente chama de sístole, para a veia pulmonar. Aqui ele vai ser levado para os pulmões, onde vai sofrer o processo de oxigenação. O sangue oxigenado retorna para o coração. Mas por que ele vai retornar para o coração? Porque esse sangue tem que passar para o resto do corpo. Então ele chega aqui retornando através das nossas artérias pulmonares, chegando no átrio esquerdo, depois passando para o ventrículo esquerdo, e aqui ele recebe uma contração forte, e este sangue é jogado para a nossa aorta, onde ele vai ser irrigado ao longo de todo o corpo. Percebam que em nenhum momento o sangue que veio carregado de dióxido de carbono entrou em contato com o sangue que estava carregado de oxigênio, porque o que veio cheio de dióxido de carbono foi para os pulmões, e o que veio rico em oxigênio dos pulmões entrou aqui no lado esquerdo do coração e foi jogado via aorta para o corpo todo. Eles não entram em contato. Então, nesse momento, nós dizemos que a nossa circulação é uma circulação fechada e também é chamada de uma dupla circulação. Porque durante esse processo de ser trazido do organismo, levado para o pulmão e devolvido para o organismo, o sangue passa 2 vezes dentro do coração. Então, a nossa circulação é chamada de uma dupla circulação. Lembrando que o movimento pelo qual o coração se contrai é chamado de sístole, e o movimento pelo qual o coração relaxa é chamado de diástole. Temos 2 circulações aqui também no nosso corpo, tá? Lembrando, a pequena circulação ou circulação pulmonar, que é aquela que faz com que o sangue chega no coração, é levado para o pulmão para ser reoxigenado e volta para o coração. Esta é a nossa circulação pequena. E nós temos a grande circulação, onde o sangue vai para o coração e aí ele é caminhado para todo o corpo para, nutrir todos os demais órgãos. Então esta é a nossa chamada grande circulação. Os batimentos cardíacos que vão coordenar tudo isso, eles são originados lá no cérebro, obviamente, mas quem faz o controle do ritmo dos nossos batimentos cardíacos é o chamado nó sinoatrial. Ele é o que nós chamamos de um marca-passo do nosso coração. Ele é que, como diz o nome, fica nos nossos átrios, e ele é que vai ditar o ritmo pelo qual acontecem as contrações ou as sístoles que ocorrem no nosso coração. Isso tudo vai estar também guiado pelo cérebro, obviamente, e vai haver ação de hormônios.
Nós conseguimos aumentar o nosso ritmo cardíaco, parados, sentados, dizer eu quero que o meu coração bata mais forte agora? Não, não conseguimos fazer isso. Isso vai acontecer somente se nós precisarmos, como vimos na aula de respiração, se o nosso corpo estiver sob atividade física, onde nós acabamos consumindo mais energia e produzindo mais dióxido de carbono, e isso acidifica o nosso sangue, o nosso corpo começa a receber mais oxigenação por haver um aumento da frequência respiratória e também da frequência cardíaca. Nós também recebemos, ocasiona um aumento da nossa frequência de batimentos cardíacos quando a gente sofre algum tipo de estresse, tá? Algum hormônio responsável pela transmissão do impulso, da ideia de estresse ou de medo ou de susto, esses hormônios também fazem com que o nosso coração bata de forma mais acelerada, porque pode ser que o nosso organismo esteja exigindo um rápido aporte de nutrientes, de energia e de oxigênio, porque pode ser que nós precisemos fugir. Então, isso é algo do ponto de vista evolutivo. Quem vai controlar a necessidade de bater mais forte ou mais fraco do nosso coração, como eu já havia comentado com vocês, vai ser o nosso sistema nervoso, uma vez que nossa musculatura ela é de controle involuntário. Ninguém consegue controlar quantos batimentos cardíacos temos por minuto. Tá? Em geral, temos como média cerca de 72 batimentos cardíacos por minuto. Vocês podem controlar isso agora nesse momento. É só vocês acharem no pulso de vocês ou no pescoço de vocês onde está a pulsação, e aí vocês conseguem marcar em torno de 60 minutos. 60 segundos, se vocês estiverem parados, provavelmente vocês vão encontrar algo em torno de 60 e poucos a 72 batimentos por minuto. Pessoas mais jovens costumam apresentar mais batimentos por minuto do que pessoas mais velhas. Pessoas que estão em repouso também vão apresentar menos batimentos do que pessoas que estavam se exercitando. Então isso vai depender da situação em que a pessoa se encontra. Se vocês estiverem relaxados, também apresentarão uma quantidade de batimentos em torno desses 70, um pouquinho mais baixo. Se estiverem ansiosos com alguma coisa, o número de batimentos aumenta. E aí é que a gente vem para o conceito também de pressão arterial. A pressão arterial, que as pessoas você já deve ter ouvido falar sobre pressão alta, pressão baixa, é basicamente a pressão arterial, a pressão que ocorre nas artérias diante do movimento de contração e de relaxamento do nosso coração. Então, pressão arterial proveniente da sístole ventricular quer dizer que é a pressão que as artérias sofrem no momento em que o coração se contrai. E a pressão diastólica é a pressão que a gente mede nas artérias quando ocorre o relaxamento do ventrículo, que é a diástole. É por isso que a gente tem, sempre que fala em pressão arterial, a gente sempre fala naquele famoso 12/8, 13/9, 10/8, 10/6, são sempre dois valores, porque um valor vai ser do momento em que ocorre a sístole, que é a contração do ventrículo, e o outro momento vai ser o momento em que ocorre a diástole, que é o relaxamento do ventrículo. E é por isso que sempre a pressão sistólica vai ser a maior e a pressão diastólica vai ser a menor. Isso é medido em miligramas de mercúrio. Isso é uma medida que tem milímetros de mercúrio, que é uma medida que se utilizava antigamente para fazer essa ideia, que é o mesmo mercúrio que vai dentro daqueles termômetros, né, que a gente coloca na rua, que o pessoal às vezes tem na geladeira, ou que utilizava ainda para medir, né, a partir daqueles termômetros de mercúrio. É o mesmo mercúrio que usa também para medir a pressão, porque ele é um líquido que se expande. Então, por isso que se utilizava essa medida dos milímetros de mercúrio, tá? Então, o que é considerado uma pressão normal? A gente fala em 120/80 milímetros, mas popularmente isso acaba sendo chamado de 12/8, né? Então era 120/80, mas a gente simplifica e fala 12/8. Essa é considerada a pressão padrão, tá? Como a ideal para uma pessoa adulta, né, jovem. Isso pode variar? Sim, algumas pessoas têm a pressão um pouquinho mais alta, e isso vai variar também dependendo do momento. Dias mais frios, dias mais quentes,
dependendo da alimentação, se a pessoa comeu, não comeu, se está muito quente. Isso tudo vai ter uma variação dependendo do momento. A gente considera como hipertensa a pessoa que tem uma pressão acima disso, principalmente de 14/9 para cima, constantemente. Se eu medir a pressão de uma pessoa que está, depois de fazer uma atividade física, ou uma pessoa num dia muito quente, ou num dia muito frio, ou uma pessoa que acabou de comer, esses valores podem se alterar. Agora, se eu faço a medida de uma pessoa que está em repouso, tá? Não acabou de se alimentar, num dia que a temperatura está mediana, e essa pessoa apresenta uma medida de pressão elevada, e isso é constante para ela, a gente vai dizer que essa pessoa é uma pessoa hipertensa, tá? Então, não quer dizer que um dia eu medi uma pressão e ela deu um pouco mais alta, porque a pessoa, por exemplo, estava ansiosa, porque a ansiedade também pode aumentar a pressão arterial, não quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa hipertensa. Hipertensa é aquela pessoa cuja pressão está sempre num nível acima do considerado normal, tá bom? E isso é importante porque, se a gente parar para pensar que a pressão é a força com que os vasos, né, as artérias recebem o sangue que vem lá do corpo, então é a pressão causada em cima desses vasos, se eu tenho uma pressão muito alta constantemente, eu posso ter uma ruptura desses vasos, eu posso ter algum problema nesses meus vasos arteriais. E isso pode ser grave, porque se eu tiver algum problema num vaso que seja importante, isso pode levar a algumas complicações, né? Como, por exemplo, problemas cardíacos, acidentes vasculares. Então, é importante que a pessoa que tem a pressão alta naturalmente faça o controle da sua pressão arterial para evitar possíveis danos na sua saúde. Uma curiosidade, por exemplo, em dias mais quentes é comum que as pessoas tenham a pressão mais baixa, porque como nós comentamos antes, os vasos são envolvidos por músculos e geralmente quando as pessoas têm quando temos um dia muito quente, os músculos costumam relaxar para fazer com que eles fiquem com vasos mais expandidos, com maior calibre. E se eu tenho um vaso com maior calibre, circulando a mesma quantidade de sangue que circularia num vaso com menor calibre, eu tenho a mesma quantidade de sangue passando dentro de um tubo maior. Então a pressão que as paredes do meu vaso vão sentir são menores do que se eles estivessem contraídos. E isso faz com que ocorra uma redução da sensação de pressão sobre esses vasos. Então a pressão arterial da pessoa medida num dia muito quente, ela é baixa. Por isso que muitas vezes quando faz um calor muito excessivo, pessoas que já têm a pressão baixa, elas tendem a se sentir mal, às vezes até desmaiarem por conta disso. Então, questões ligadas à hipertensão. Pessoas que têm tendência a se tornarem pessoas hipertensas. Vamos nos cuidar, né? Histórico de hipertensão na família é um fator muito importante. Então, pessoas que têm histórico de hipertensão na família já devem ficar atentas a visitarem um cardiologista, né? Para já acompanharem isso desde jovens, para medirem a sua pressão já desde jovens, tá? Excesso de peso, obviamente, também é um fator muito importante para quem tem chance de ser hipertenso. Tá? O consumo de bebida alcoólica também pode provocar a hipertensão. A hipertensão também aparece mais facilmente nos diabéticos. Outras questões importantes para a hipertensão são a alimentação. Uma alimentação pouco saudável pode levar à hipertensão. E um dos fatores muito importantes de serem salientados é o uso de muito sal na alimentação. Pessoas hipertensas devem cortar o sal, porque nós já tínhamos comentado a respeito disso. O sal circulando no nosso sistema sanguíneo, ele vai levar ao acúmulo de líquido dentro do sistema sanguíneo e isso faz com que haja um volume maior de líquido circulando dentro dos vasos. E um volume maior de líquido circulando dentro dos vasos provoca maior pressão sobre esses vasos. E isso pode levar a danos no sistema circulatório, né? Como, por exemplo, um acidente vascular cerebral ou um derrame. Por isso que pessoas que têm hipertensão devem ficar muito atentas ao consumo de sal. Aí a gente pensa, consumo de sal, simplesmente botar menos sal na comida.
Não, nós precisamos lembrar que muitos alimentos eles já vêm salgados. Então, por exemplo, quando comemos coisas industrializadas, precisamos sempre olhar na tabela nutricional o quanto que tem de sódio nesses alimentos, para saber se nós não estamos consumindo alimentos com muito processados, com muito sal. Às vezes a pessoa não quer usar sal puro no alimento, mas coloca aqueles temperos de saquinho. Aquilo ali tem grandes quantidades de glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. E esse glutamato monossódico, como o próprio nome já diz, sódio. E o sódio é um elemento que aumenta a pressão arterial. Por isso que é necessário cuidado quando se consome esse tipo de alimento, ok? Então, só para finalizar, quem tem a pressão constantemente alta é chamado de hipertenso, quem tem a pressão arterial constantemente baixa é chamada de hipotenso, e nós não devemos dizer que simplesmente porque fomos fazer a medida da nossa pressão um dia e tivemos um valor elevado, que temos um indivíduo hipertenso. Isso é necessário que se faça uma medida por um período de tempo e sempre se evidenciar uma pressão acima de 12/8, 13/9, 14/9, nesses valores, podemos dizer que a pessoa é hipertensa e aí é necessário que se faça um tratamento para o controle da hipertensão, que inclui o uso de medicações, incluindo aí diuréticos, como nós já havíamos comentado, e aí o porquê do uso dos diuréticos para um hipertenso? Fica a pergunta. E outra coisa, é necessário o controle também da alimentação, reduzindo principalmente a ingesta de sódio.